Oi, oi, pessoal. Boa noite. É a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, os inscritos. E Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. E quando você quando você deixa o like, a plataforma entende que vocês estão gostando do conteúdo e indica mais pessoas. Então, gente, hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No outro canal a gente parou no 43, então vamos iniciar aqui no 44. E ela começa assim. Eu vou tirar o óculos e vou encostar mais a Bíblia, porque eu não tô conseguindo ler com esse óculos, gente. Então, o 44 se inicia assim. A astúcia de José para deter seus irmãos. Gente, se eu estiver lendo assim, acabou com a minha coisa, porque eu tô com umas aftas aqui embaixo assim, que tá doendo. Então, sem mais conversa, bora pra leitura. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche o saco desses varões de mantimentos, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, e tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhe dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo que Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizeste mal do que fizeste. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornarmos a trazer deste a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do seu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, sejas também assim, conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, a cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou seu copo no saco de Benjamin. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos, à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabeis vos que tal homem, como eu, bem adivinha? A humildade, súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificarmos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu faça, que tal faça. O varão em que cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não no tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai?
José dar-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar nossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fosses vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim: Tem dito a teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Tu, os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai-vos da terra do Egito carro para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pede coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu, a cada um, mudas de vestido, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestido. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditavam. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu verei antes que morra. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus, de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a tua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviaram para o levar. E tornaram o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua semente, levou consigo ao Egito. E esses são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Paiú, Esrom e Carme, e os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Esaú, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã e Selá, e Pérez e Zerá. E Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram
Esron e Ramul. E os filhos de Isacar, Tola e Pua, e Jó e Sinron. E os filhos de Zebulon, Serete, Elon e Jaleel. Esses são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Aram. Com Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Sifion e Age, Ezune e Esbon, Eri e Arode e Areli. E os filhos de Azer, Ima, Isva e Isvi, e Beria e Sera, a irmã deles. E os filhos de Beria, Eber e Maquiel. Esses são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que ele deu a Zenete, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel, Gera e Naamã, F e Ros, Mupim e Upim, e Arde. Esses são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel e Guni, e Jesser e Silém. Esses são os filhos de Bilha, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu esses a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante de sua face, a José, para o encaminhar a Gozen, e chegaram à terra de Gozen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozen, e mostrando-se lhe, lançou a seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos: É a casa de seu pai. Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direis: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozen, porque todo pasto de ovelha é abominação para os egípcios. 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os seus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gozen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e o pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. Na melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramesés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou lutarei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos.
e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e a nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra ficou sendo de Faraó. E quando ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó. Eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes sementes para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça nos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois pôs isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levará do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, gente, eu vou ler só até aqui. Depois a gente começa no 48, porque está chegando ao finalzinho de Gênesis. Então, gente, hoje foi a leitura bíblica, foi essa. Espero que vocês estejam gostando. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, que daí é importante, né? E venha fazer parte também do canal Débora Gemília, venha fazer parte da família Débora Gemília. E assim, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês, que eu não sou assim, eu não sou pastora, eu não sou bispa, eu não sou nada dessas coisas, eu sou só uma simples serva de Deus que gosto de ler a Bíblia. E estou gostando de fazer a leitura bíblica. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe e os guardam. E é isso. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Pai Eterno permitir.